Há 5 anos, o quarto 308 do hospital tinha um homem dormindo. Os médicos chamavam de coma vegetativo persistente. A esposa chamava de espera. Toda semana ela ia, sentava ao lado da cama, falava com ele como se ele pudesse ouvir. Ninguém ouvia. 5 anos sem uma resposta. 5 anos sem um movimento. 5 anos com a equipe médica dizendo a mesma frase. Senhora, talvez seja hora de pensar em desligar. Mas ela nunca desligou. Porque havia uma pessoa que ele nunca tinha conhecido. Uma menina de 5 anos, com cachinhos cacheados que cresceu, vendo só fotos de um pai dormindo. E naquela tarde, pela primeira vez, a mãe levou a menina ao hospital. A menina entrou no quarto 308, olhou para o homem na cama, olhou para a mãe e fez uma pergunta de 5 palavras que 5 anos de medicina não conseguiram. Mãe, ele é o meu pai. E o que aconteceu nos próximos 30 segundos foi algo que nenhum neurologista sabe explicar. Mas todo o coração humano entende. Se você acredita que existem vozes que chegam onde a medicina não chega, deixe seu like agora. Me conta, você acredita que o amor pode atravessar até o silêncio mais profundo? Você já teve um dia tão perfeito que deu medo? Um daqueles dias em que tudo parece encaixado com precisão demais, o sol no lugar certo, o café no ponto, o sorriso da pessoa que você ama no exato segundo em que você precisa ver esse sorriso. Eu tive. E foi exatamente nesse dia que a minha vida parou. Não foi uma parada gradual. Não foi o tipo de coisa que você sente chegando, que dá tempo de se preparar, de despedir, de olhar para trás e registrar a última imagem com consciência. Foi um interruptor. Estava ligado. Depois, estava desligado. E entre um estado e outro, não houve transição. Houve apenas o silêncio mais absoluto que um ser humano pode experimentar. Mas antes do silêncio, teve o dia mais bonito da minha vida. Eu me chamo Henrique Cordeiro. Tinha 32 anos. Loiro, de cabelos que Camila chamava de cabelo de comercial de shampoo. Corpo de quem passou 10 anos nadando na adolescência e não abriu mão da academia depois. Herdeiro, essa palavra que parece mais pesada do que deveria, de uma rede de hotéis que meu pai construiu com 30 anos de trabalho e que eu carregava nos ombros com orgulho misturado com uma responsabilidade que às vezes pesava demais para um homem de 32 anos admitir. Mas naquela manhã, nada disso importava. Naquela manhã eu era apenas um homem apaixonado, saindo de casa com pressa, atrasado para uma reunião, com o cheiro do perfume da minha esposa ainda na camisa, porque ela tinha me abraçado na porta com uma intensidade diferente da habitual. Um abraço mais longo, mais apertado, como se ela soubesse que eu deveria ficar. Eu não soube. Camila. Vou falar dela agora, porque não existe jeito de contar essa história sem começar por ela. Camila tinha 28 anos naquela época. Cabelos cacheados, castanho escuros, que ela normalmente prendia quando trabalhava e soltava quando estava em casa, deixando os cachos caírem pelo pescoço com aquela liberdade que eu nunca me cansei de olhar. Pele morena, olhos que mudavam de tom dependendo da luz. Castanho claro no sol, quase âmbar na penumbra. Arquiteta de mão cheia. Tinha sido contratada pela empresa do meu pai para projetar o novo hotel da rede, e eu a conheci numa reunião de aprovação de projeto onde eu deveria estar olhando para plantas baixas, e fiquei olhando para ela. A gente se conheceu e nunca mais se separou. 3 anos de namoro, um casamento numa tarde de outubro com chuva fina que nenhum de nós tinha previsto, e que no final ficou mais bonito por causa disso. Uma casa que escolhemos juntos num bairro que nenhum de nós conhecia direito, mas que os dois achamos que tinha um cheiro de lar. Ela disse isso primeiro. Eu concordei sem pestanejar porque era exatamente o que eu tinha pensado, mas não tinha vocabulário para dizer. A vida que a gente tinha construído era simples na estrutura e rica nos detalhes.
Café da manhã junto quando os horários permitiam. Viagens de final de semana planejadas em cima da hora. Ela projetando, eu administrando, os dois tentando equilibrar o peso do trabalho com a leveza do que a gente tinha em casa. Tentávamos engravidar há 1 ano, com a ansiedade de quem quer muito e a paciência de quem aprendeu que algumas coisas não obedecem cronograma. E naquela manhã, a manhã do dia que parou, Camila sabia de algo que eu ainda não sabia. Ela tinha feito o exame, positivo, 4 semanas. Uma linha rosa num teste de farmácia que ela escondeu na bolsa e segurou durante o café da manhã com um segredo tão grande que eu me pergunto como ela conseguiu tomar o café sem derramar. Ela queria me contar pessoalmente. Tinha marcado jantar. Restaurante que a gente tinha ido na primeira vez que saímos juntos, mesa no fundo, luz baixa, o tipo de lugar que guarda significado. Volto às 19 horas, eu disse na porta. Não jante sem mim. Ela me olhou com aquele olhar. O olhar que eu sei agora, mas que não soube interpretar na hora. O olhar de quem está segurando uma notícia grande demais para o momento errado. Me deu um beijo. Me abraçou. Aquele abraço mais longo, mais apertado. Vai com cuidado, ela disse. Eu disse que sim. Saí. Entrei no carro, coloquei o endereço da reunião no GPS. 3 horas de estrada, cidade do interior, reunião rápida, volta à tarde. Botei música. Tomei o café que tinha levado na garrafa térmica. Pensei que o projeto ia dar trabalho. Pensei que ia chegar em casa com fome. Pensei que o jantar ia ser bom. Não pensei em mais nada porque não houve tempo. Às 16 horas, na rodovia, um caminhão perdeu o controle na pista contrária. O motorista relatou depois. Eu nunca vou relatar, porque eu não me lembro. A partir de um determinado segundo, não há memória. Ao que me contaram depois, muito depois, quando eu já estava do outro lado do silêncio e alguém precisou me reconstruir em palavras o que o meu corpo tinha vivido sem a minha consciência presente. Ferragens. 2 horas preso. Politraumatismo. TCE grave. Hemorragia cerebral. Palavras que Camila aprendeu naquela tarde correndo pelo corredor de um hospital que ela não conhecia, recebendo informações de um médico que precisava ser preciso num momento em que a precisão dói mais do que a incerteza. A cirurgia foi feita e eu entrei no silêncio. Não foi escuridão. Eu preciso que você entenda isso. Não era escuridão. Escuridão pressupõe ausência de luz, e ausência de luz ainda é uma experiência. O que eu entrei era anterior a isso. Era o lugar onde nem a escuridão existe, o lugar onde não há referência de tempo, de temperatura, de peso, de dentro ou de fora. Onde não existe você, mas também não existe a ausência de você. Onde simplesmente não existe nada que possa ser nomeado. O coma não é sono. Quem dorme, sonha. Quem dorme existe numa camada mais funda, mas existe. O que eu entrei era diferente. Era o zero absoluto da consciência. E enquanto eu estava nesse zero, do lado de fora, Camila chegou correndo ao hospital com o coração acelerado. E uma notícia de 4 semanas na barriga que ela ainda não tinha conseguido contar. Eu soube disso muito depois. Mas quando soube, precisei parar e ficar em silêncio por um longo tempo, porque a imagem de Camila naquela sala de espera, segurando sozinha uma gravidez que deveria ser comemorada e uma tragédia que ela não tinha pedido, é uma das coisas mais pesadas que eu já precisei carregar. E eu carregaria 10 vezes mais, porque ela carregou por 5 anos. O médico disse a ela naquela noite: "O quadro é gravíssimo. Houve dano cerebral severo. Ele vai entrar em coma. Não sabemos se vai sair." Camila perguntou quando eles iam saber. Em alguns dias, em algumas semanas, em alguns anos. Eu imagino o peso dessas palavras caindo nos ombros de uma mulher de 28 anos que foi trabalhar de manhã, que segurou uma notícia boa durante o café, que disse tchau na porta com o coração cheio, e que agora estava sentada numa cadeira de hospital, ouvindo que o homem que ela amava
podia não voltar nunca. 5 dias depois do acidente, Camila estava sentada ao lado da minha cama. As máquinas bipavam, os tubos faziam o trabalho que eu não conseguia mais fazer sozinho. E ela colocou a mão na barriga, a barriga ainda lisa de 4 semanas apenas, e disse baixinho para mim: Henrique, eu ia te contar hoje à noite. A gente vai ser pai. Eu vou esperar você acordar para contar de novo. Mas se você precisar de um motivo para voltar, esse é. A gente vai ser 3. Eu não respondi. As máquinas continuaram bipando. Mas eu quero te dizer uma coisa. Agora, do outro lado de tudo isso, com 5 anos percorridos e uma filha de 5 anos dormindo no quarto ao lado, enquanto eu te conto essa história, eu ouvi. Eu não sei como. Eu não sei de onde. A ciência vai dizer que é impossível, que não havia atividade cortical suficiente, que o processamento auditivo estava comprometido pelo dano cerebral. Eu ouvi. Não com os ouvidos. Com alguma coisa que fica mais funda que os ouvidos. Alguma coisa que não tem nome nos livros de neurologia, mas que qualquer pessoa que já amou de verdade conhece sem precisar de nomenclatura. Aquele fio invisível que existe entre 2 pessoas que construíram uma vida juntas. Aquele fio que não corta nem com acidente, nem com coma, nem com 5 anos de silêncio absoluto. Camila disse que a gente ia ser 3. E alguma coisa, no 0 absoluto onde eu estava, registrou. Não me fez acordar. Não foi tão simples, mas registrou. Como uma semente jogada no escuro antes de qualquer chuva. E lá, no silêncio do quarto 308, as máquinas continuaram bipando. E Camila ficou. Eu sei o que é esperar por algo que o mundo inteiro já desistiu de acreditar. Eu sei, porque enquanto eu estava no 0, ela estava no tempo. E o tempo, para quem espera sem resposta, não passa. O tempo empaca. O tempo vira uma coisa viscosa, grossa, que você precisa atravessar todo dia com esforço, como se caminhar por ele custasse o dobro de energia que custava antes. Camila atravessou esse tempo por 5 anos, e eu só soube do peso disso quando voltei e ela me contou. Não de uma vez, porque algumas histórias grandes demais precisam ser contadas em pedaços, senão afogam quem escuta. Os primeiros meses foram os mais duros. Não pela dor ainda fresca. A dor fresca tem uma adrenalina própria que sustenta as pessoas, que faz elas funcionarem no automático, porque o choque ainda não chegou de verdade. Os primeiros meses foram duros porque Camila precisava decidir a cada manhã se ia continuar acreditando. Não uma vez, todo dia. Como uma escolha que não vence porque foi tomada, como uma escolha que precisa ser retomada toda manhã, do 0, antes mesmo do café. Ela foi ao hospital 3 vezes por semana no início, às vezes mais. Sentava na cadeira ao lado da minha cama, pegava a minha mão, fria, imóvel, pesada do jeito que as mãos de quem não se move ficam pesadas, e falava. Contava o dia, contava o que tinha comido, contava uma notícia que tinha lido, contava um problema do trabalho que ela ia resolver sozinha, porque não havia outro jeito. Falava como se eu pudesse responder a qualquer momento, como se a ausência de resposta fosse um detalhe temporário e não uma realidade de prazo indefinido. E a barriga crescia. Ela me contou depois que era estranho, e ao mesmo tempo não era, carregar uma gravidez num silêncio duplo. O silêncio do meu quarto de hospital e o silêncio de uma gestação que deveria ser celebrada com o pai presente e que acontecia com o pai ausente de um jeito que não tinha nome certo. Não era viúva, não era mãe solteira. Era uma mulher cujo marido estava em algum lugar entre o aqui e o nunca, e ela tinha que achar uma palavra para se apresentar no pré-natal quando perguntavam do pai da criança. Ela dizia: o pai está impossibilitado de comparecer no momento. Seca, precisa, sem drama. A recepcionista da clínica anotava sem perguntar mais. Camila agradecia internamente por cada pessoa que não fazia perguntas. Aos 6 meses de gravidez,
os meus pais sentaram com ela. Eu preciso falar dos meus pais com cuidado. Não porque os preserve, mas porque a história deles nessa parte não é bonita e a verdade feia precisa ser dita do jeito que foi, sem suavizar o que não merece ser suavizado. Meu pai, Romeu Cordeiro, construiu tudo o que temos com disciplina de quem aprendeu cedo que sentimento não paga conta. Um homem bom em muitas dimensões, mas treinado para o pragmatismo num nível em que a emoção, quando chega em dose alta, vira um problema a ser resolvido em vez de uma experiência a ser atravessada. Minha mãe, Vera, sempre foi a voz mais suave de um jeito que cede quando o marido pressiona, e naquela situação ela cedeu. Sentaram com Camila e disseram que era hora de desligar. Não exatamente assim, com essa brutalidade direta. Vieram com palavras cobertas de cuidado, embrulhadas em preocupação genuína, misturada com uma pressa que tinha mais a ver com a incapacidade deles de sustentar a incerteza do que com qualquer coisa relacionada a mim. Camila, ele não vai acordar. Os médicos disseram, a gente precisa aceitar, você precisa seguir a vida, você tem um bebê chegando. Você não pode criar uma criança esperando por um milagre que a ciência diz que não vai acontecer. Camila ouviu tudo. Deixou eles terminarem. Então disse uma coisa que meu pai não esperava ouvir de uma nora de 28 anos, com a barriga de 6 meses. Ele ainda está vivo. As máquinas ajudam a respiração. O coração bate sozinho. Enquanto o coração bate, eu não desliga nada. Meu pai foi embora sem responder. Minha mãe ficou mais um pouco, pegou a mão de Camila, ficou em silêncio por um momento, e então foi embora também. 2 semanas depois, os advogados entraram em contato. Meus pais foram à justiça para assumir as decisões médicas sobre mim. Argumentaram que Camila, jovem, grávida, emocionalmente comprometida, não estava em condições de tomar decisões racionais sobre a manutenção dos aparelhos. Queriam a tutela. Queriam o poder de decidir o que acontecia comigo. E a decisão que queriam tomar estava implícita no processo inteiro. Camila era minha esposa. Legalmente, a decisão era dela. Mas o processo se arrastou. Porque processo judicial sempre se arrasta, especialmente quando quem move tem dinheiro para contratar advogados bons o suficiente para transformar o óbvio em debate. Durou meses. Camila ganhou. O juiz reconheceu que, como cônjuge, ela tinha precedência, mas vencer num tribunal não desfaz o que foi dito, não apaga a imagem da sua sogra do outro lado de uma mesa com um advogado dizendo que você não tem capacidade emocional de cuidar do seu próprio marido. Os Cordeiro, os meus pais, culparam Camila depois da sentença. Você está segurando ele preso por egoísmo. Minha mãe disse numa ligação que Camila não devolveu porque não havia nada a devolver. Ele não está aqui. O corpo dele está aqui. Você está apegada a um corpo por não conseguir deixar ir. Camila me contou essa parte com a voz firme, aquela firmeza de quem já processou a dor e o que restou é só o relato limpo. Disse que naquela noite ela ficou muito tempo sentada, olhando para a parede, refazendo a conta. Perguntando para si mesma se era egoísmo, se ela estava segurando um homem numa existência que ele não escolheria para si mesmo, se a esperança dela era, na verdade, crueldade disfarçada de amor. E então ela disse que chegou a uma conclusão simples, que não precisou de argumento elaborado. Eu o conheço. E eu sei que ele lutaria. Enquanto o coração bate, ele está lutando. Eu não vou abandonar alguém que está lutando. Esperança não se prova num tribunal, mas ela não precisava ser provada, precisava ser sustentada. E Camila sustentou. Helena nasceu numa terça-feira de manhã, 9 meses, e alguns dias depois do acidente. Parto normal, rápido para os padrões. 3 horas e meia de trabalho de parto, uma enfermeira chamada Dona Ruth, que ficou do lado do início ao fim, porque percebeu que Camila não tinha ninguém da família imediata ali.
A mãe de Camila veio depois, da cidade do interior onde morava. Chegou quando já estava tudo feito. Camila me contou que quando colocaram Helena nos seus braços pela primeira vez, ela olhou para a filha e ficou completamente parada por alguns segundos. Não de emoção paralisante, ou não só disso, de reconhecimento, porque Helena tinha os meus olhos. Verde cinza, uma coloração rara que eu herdei do meu avô paterno e que eu nunca imaginei que transmitiria para uma criança que eu nunca teria segurado no colo. Os olhos de Helena olharam para Camila pela primeira vez, e Camila disse que sentiu como se eu tivesse mandado um sinal, como se alguma coisa de mim, a parte mais essencial, tivesse atravessado o coma e chegado naquela sala de parto de um jeito que nenhum médico ia conseguir registrar em prontuário. Você tem os olhos do seu pai, Camila disse para Helena no primeiro minuto de vida dela, e você vai conhecer ele, eu prometo. Nos primeiros anos, a vida de Camila teve uma rotina que de fora parecia impossível, e de dentro era simplesmente o que havia. Acordava cedo. Helena, que desde bebê foi agitada, curiosa, falante acima da média, precisava de atenção constante. Camila trabalhava como arquiteta freelance nos horários em que Helena dormia ou estava na creche, construindo um portfólio de projetos menores que sustentasse a conta sem precisar de emprego fixo, com horário que ela não podia cumprir. A pensão que a empresa do meu pai pagava, um acordo que meu pai, a despeito de tudo, honrou sem questionar, cobria a maior parte das contas da casa. Camila completava o resto. As visitas ao hospital foram espaçando com o tempo, não por descuido, mas porque a logística de ir com Helena pequena era complicada, e ela tomou a decisão de não levar a filha ainda. Achava cedo demais. Tinha medo do impacto de uma imagem de hospital gravada muito cedo, numa criança que já carregava a ausência do pai, de um jeito que ela ainda estava processando à sua maneira. Então, Camila ia sozinha. A cada 15 dias depois, a cada 3 semanas, eventualmente, não por desistência, mas porque a vida é uma coisa que não para, e uma mulher com uma filha pequena, trabalho autônomo e uma batalha judicial pendente, tem dias em que chegar até o hospital sem desmoronar no caminho já é o máximo que o corpo permite. Mas ela sempre voltava, sempre sentava, sempre pegava a minha mão e contava de Helena, contava cada etapa, o sorriso de 2 meses, a virada de 4 meses, o primeiro dente, a primeira palavra. Henrique, a Helena falou mamã hoje. Tá aprendendo a sentar. Você ia ficar maluco de felicidade. E depois, alguns meses depois, ela tá andando. Caiu 3 vezes antes de conseguir. Igual você na primeira vez que foi esquiar, lembra? Você não admitia que não sabia. Ficava levantando e tentando de novo sem pedir ajuda. Helena é igualzinha. Levanta antes que eu ofereça a mão. E as máquinas bipavam. E eu não respondia. E Camila voltava para casa. Helena começou a perguntar pelo pai aos 2 anos. A linguagem de criança de 2 anos é direta numa brutalidade que não tem como remediar. Ela queria saber, pedia, insistia, com a lógica incompleta de quem ainda não entendeu que existem perguntas sem resposta satisfatória. Cadê o papai? Camila escolheu a honestidade possível, não a verdade médica completa, que uma criança de 2 anos não tem estrutura para processar, mas uma versão que não mentia. O papai está dormindo. Está descansando há muito tempo, Helena. Quando ele acorda, Camila? Eu não sei, filha, mas a gente espera. A gente espera. Ela disse isso para Helena como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se esperar por alguém que pode não voltar nunca fosse um estado aceitável, sustentável, digno. E no vocabulário de Camila era, porque ela tinha decidido que era. E uma decisão tomada com essa clareza tem uma solidez que não depende de validação externa. Helena cresceu com fotos minhas. Camila colocou porta-retratos na casa inteira.
Não de forma pesada, não como santuário ou altar de luto, mas de forma viva, como quem quer que a criança conheça o pai da maneira possível, dentro da circunstância impossível. Helena aprendeu meu rosto antes de aprender a escrever o próprio nome. Sabia quem eu era antes de saber o que era um hospital. Apontava para a foto e dizia papai, com a mesma naturalidade com que dizia lua ou cachorro, como se eu fosse uma categoria do mundo dela, clara e estabelecida, mesmo nunca tendo estado presente de um jeito que ela pudesse tocar. E os anos foram passando. Helena cresceu. Camila envelheceu por dentro de um jeito que não aparecia por fora. Ela ficou mais firme, mais quieta, mais precisa nas palavras. A dor que não é dita vai endurecendo por dentro como madeira que seca. Não apodrece, endurece. Fica mais resistente do que era antes. E os médicos continuaram dizendo a mesma frase. A frase que virou a trilha de fundo da vida de Camila por 5 anos inteiros. Senhora, considere desligar. As chances são 0. Não há atividade cortical significativa. Isso não é vida, é manutenção. E Camila respondia sempre a mesma coisa, com variações que não mudavam o núcleo. O coração bate, enquanto o coração bate não. 5 anos de uma mulher sustentando uma esperança que o mundo inteiro, medicina, sogros, probabilidade estatística, bom senso prático, mandava largar. 5 anos de uma menina crescendo com o rosto do pai na memória e a voz do pai no silêncio. 5 anos de um homem no zero absoluto, sem saber de nada disso. E então veio o dia em que Camila decidiu que era hora de Helena conhecer o pai de verdade. Não a foto, não a história. O homem na cama do quarto 308. Real, presente, respirando, com a mão fria e os olhos fechados, e o coração que ainda batia sozinho depois de 5 anos, teimoso como a mulher que se recusou a desligar os aparelhos. Camila não sabia o que ia acontecer, ninguém sabia, mas ela levou assim mesmo, porque quando você esgota todas as certezas, só resta tentar as impossibilidades. Eu não estava lá quando Helena começou a falar com a minha foto. Isso é uma das coisas que mais me pesa. Não de culpa, porque culpa pressupõe escolha, e eu não escolhi o caminhão na pista contrária. Pesa de um jeito diferente. Pesa da forma que pesa uma ausência que você só consegue dimensionar quando volta e encontra o rastro do que perdeu. As marcas de uma presença que deveria ter sido a sua e não foi. Os sulcos que o tempo deixou numa criança que cresceu sem você do lado e que mesmo assim te conhecia, que mesmo assim falava com você, que mesmo assim te amava com a completude de quem nunca teve motivo para fazer diferente. Helena tinha 4 anos quando Camila me contou sobre os rituais. Eu precisei ouvir isso em partes, porque algumas informações, quando chegam depois de muito tempo, precisam ser processadas devagar ou então afogam. Camila me contou numa tarde sentada na cama do quarto que voltou a ser nosso, enquanto Helena dormia no quarto ao lado. Falava com a voz baixa de quem conta algo que guardou por tempo demais e que agora precisa liberar antes que o peso vire permanente. Todo dia, antes de dormir, Helena pegava o porta-retratos do criado mudo. Não era um porta-retratos qualquer. Era uma foto de antes do acidente, tirada numa viagem que Camila e eu fizemos para Portugal no 2º ano de casamento. Eu estava de costas para um pôr do sol laranja sobre o Tejo, olhando para a câmera com aquele sorriso de quem está exatamente onde quer estar. Uma foto boa, uma foto em que eu parecia inteiro, porque era naquele momento. Helena abraçava o porta-retratos com os 2 braços, colocava contra o peito e falava, não balbuciava, não murmurava, falava, com a clareza e a seriedade de quem tem algo importante a dizer e quer ter certeza de que foi entendida. Contava o dia, contava o que tinha comido no almoço, contava uma briga com a melhor amiga Sofia que tinha sido resolvida no recreio.
Contava sobre o cachorro do vizinho que ela ainda queria adotar e que Camila ainda não tinha autorizado. Contava sobre o desenho que tinha feito na escola. Uma flor amarela, porque ela tinha aprendido aquela semana que flores amarelas representavam alegria, e ela queria que o pai soubesse que ela sabia disso. Então colocava o porta-retratos de volta no criado mudo, com cuidado, ajeitava a moldura para ficar reta e dizia: "Boa noite, papai." Dormia. Camila ouvia essas conversas pelo monitor de bebê que ela ainda mantinha no quarto. Não por necessidade prática de uma criança de 4 anos, mas porque era uma forma de continuar presente no sono da filha sem precisar estar no quarto. E toda noite, depois que Helena terminava de falar comigo, Camila ia para o quarto dela, deitava na cama e chorava no escuro sem fazer barulho. Quando ela me contou isso, fiquei em silêncio por um tempo que ela não cobrou. E então eu disse: "Ela herdou isso de você." Camila não entendeu imediatamente. Expliquei: "Você passou 5 anos falando comigo sem resposta. Ela passou 4 anos fazendo a mesma coisa com a minha foto. A teimosia de continuar falando para quem não responde, isso vem de você. Você ensinou para ela sem perceber." Camila ficou em silêncio também. Depois disse: "Ou ela simplesmente sabe, de um jeito que criança sabe, que você ouvia. Não tenho como provar nenhuma das duas versões, mas eu sei qual das duas eu prefiro acreditar. Naquela época, enquanto Helena falava com a minha foto toda noite e Camila chorava no quarto ao lado, os médicos estavam chegando num limite. Não o limite deles, o limite que a medicina impõe quando os números não justificam mais a continuidade. Quase 5 anos de coma vegetativo persistente é uma fronteira clínica. Existe um ponto em que o protocolo médico não consegue mais sustentar a esperança sem entrar em conflito com a ética. Não porque os médicos são insensíveis, mas porque eles foram treinados para olhar para a realidade dos exames e não para a realidade do amor, e os exames não mostravam nada que justificasse continuar esperando. O Dr. Vasconcelos marcou uma reunião. Camila me descreveu ele como um homem de uns 55 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau finos, voz pausada de quem aprendeu a dar más notícias sem se habituar a elas. O que é em si mesmo uma habilidade rara. Não era um médico frio. Era um médico honesto. E a honestidade dele naquela reunião foi dura do jeito que honestidade dura sempre é. Sem crueldade, mas sem piedade que atrase o inevitável. "Senhora Camila", ele disse com os laudos e exames de imagem na mesa entre os dois, "eu preciso ser direto com a senhora. São quase 5 anos. As chances de recuperação de consciência são estatisticamente 0. Os exames de imagem não demonstram atividade cortical significativa nas regiões responsáveis pela consciência e pelo processamento cognitivo. Eu sou obrigado, por dever ético e por protocolo institucional, a apresentar a opção do desligamento controlado, não como pressão, não como recomendação impositiva, como obrigação de informar." Camila ouviu cada palavra sem interromper. Tinha aprendido, naqueles 5 anos, que interromper médico em reunião clínica só atrasa o que você precisa ouvir para poder responder. Deixou ele terminar. Ficou alguns segundos em silêncio e então disse: "Dr. Vasconcelos, eu vou trazer a minha filha aqui na próxima semana." O médico não esperava essa resposta. Ficou um momento sem falar. O tipo de pausa de quem estava preparado para resistência e não para redirecionamento. Camila continuou antes que ele se recompusesse. Ela tem 4 anos. Nunca viu o pai pessoalmente. Fala com a foto dele todo dia antes de dormir há mais de 2 anos. E eu decidi que ela vai conhecer ele de verdade. Eu peço uma coisa. Me dê esse dia. Se eu trouxer a Helena aqui e ela ver o pai e nada acontecer, eu prometo que vou sentar de novo com o senhor e vou considerar o que o senhor está dizendo.
Mas eu quero esse dia primeiro. O Dr. Vasconcelos removeu os óculos. Passou a mão no rosto. Um gesto que Camila interpretou como o gesto de quem está escolhendo as palavras com mais cuidado do que de costume. Senhora Camila, com todo o respeito e com toda a sensibilidade que o caso merece, uma criança de 4 anos não tem capacidade neurológica de provocar uma resposta num paciente em estado vegetativo persistente. Não existe mecanismo fisiológico que sustente essa expectativa. Eu entendo o valor emocional da visita, mas não quero que a senhora deposite esperança clínica num evento que... Doutor, a voz de Camila, quando ela me contou, tinha sido firme sem ser agressiva. O tipo de firmeza que vem de quem passou 5 anos sendo firme para não desmoronar. Eu sei o que a ciência diz, eu sei o que os exames mostram. Eu sentei nessa cadeira inúmeras vezes nos últimos 5 anos ouvindo o que a ciência diz. Mas a ciência não conhece a Helena, não sabe como ela fala com a foto do pai toda noite. Não sabe o que existe entre uma criança e o pai, que ela nunca segurou a mão, mas que ela ama com tudo que tem, porque amor não precisa de presença para ser real. Me dê esse dia, só esse. O Dr. Vasconcelos ficou em silêncio por um momento que Camila descreveu como longo. O silêncio de um homem pesando 2 coisas que não têm balança comum: a integridade científica e a dignidade de uma mãe que pediu uma única coisa depois de 5 anos sem pedir nada. Tudo bem, ele disse. Esse dia é seu. Camila saiu da reunião, desceu pelo corredor do hospital, passou pela recepção, empurrou a porta giratória, saiu para o estacionamento, entrou no carro, fechou a porta e então finalmente deixou as lágrimas virem. Não de tristeza, de alívio. De uma batalha ganha que não era a batalha final, mas que dava mais uma semana de campo aberto para a esperança ocupar. Naquela semana, Helena perguntou 3 coisas que Camila guardou. Não anotou, guardou de memória, porque algumas perguntas de criança merecem ser preservadas sem a frieza do registro. A primeira: mamãe, por que o papai não acorda? Não era a pergunta em si que era nova, era o tom. Helena tinha 4 anos e já havia uma maturidade diferente nessa pergunta. Como se ela estivesse pedindo não uma explicação de criança, mas uma explicação real, a que os adultos se dão entre si quando param de proteger. Camila respondeu com a honestidade que a filha merecia. O papai sofreu um acidente, filha. O cérebro dele ficou machucado. E quando o cérebro fica muito machucado, às vezes a pessoa precisa de muito tempo para se recuperar. Os médicos não sabem quanto tempo. A segunda pergunta veio no dia seguinte, na hora do banho, sem contexto, do jeito que as perguntas mais importantes de criança sempre vêm. No momento em que você menos espera e por isso está mais desguarnecida. Ele me ama mesmo dormindo? Camila disse que precisou segurar o frasco de shampoo com força por 1 segundo antes de responder. Ama, filha, contudo, do lugar onde ele está. A terceira pergunta veio na noite de quinta-feira, 3 dias antes da visita marcada. Helena estava no ritual de boa noite com a foto, e depois de colocar o porta-retratos de volta no lugar, virou para a mãe e perguntou com uma seriedade que não combinava com o tamanho dela. Mamãe, se eu falar bem alto lá no hospital, ele me escuta? Camila ficou sem resposta por um momento, e então disse a coisa mais honesta que uma mãe pode dizer quando a ciência acabou e só resta a fé. Eu acho que escuta, filha. Eu acho que sim. Helena assentiu com a cabeça satisfeita, como quem recebeu a confirmação que já esperava. Detuou, fechou os olhos, dormiu. E Camila ficou ali, na beirada da cama, olhando para a filha dormir, com o coração num estado que não tem nome. Não era esperança pura, não era medo puro, não era fé pura. Eram as 3 coisas misturadas numa proporção que só quem espera por alguém no limiar entende. Era o estado de quem colocou tudo numa única aposta e sabe que a aposta vai ser revelada em breve e que o resultado vai ser o que vai ser
e que não há mais nada a fazer a não ser estar presente quando o momento chegar. Naquela semana, Camila também preparou a visita de um jeito prático, não só emocional. Foi ao hospital um dia antes, sem Helena, para conversar com a enfermeira-chefe do andar. Pediu que o quarto estivesse um pouco mais organizado, menos assustador. Que os equipamentos que não fossem essenciais ficassem fora do campo visual imediato de uma criança de 4 anos. A enfermeira, uma mulher chamada Ângela, que tinha acompanhado todo o processo desde o começo e que Camila descreveu como a única pessoa do hospital que nunca me olhou com pena, sempre me olhou com respeito. Fez o que foi possível. Organizou o quarto. Diminuiu a densidade de equipamentos visíveis. Colocou uma cadeirinha menor ao lado da cama, para Helena alcançar sem precisar ser carregada. Pequenos gestos que fazem diferença quando a situação é grande demais para qualquer gesto cobrir. Na sexta-feira à noite, véspera da visita, Helena fez o ritual de sempre. Pegou o porta-retratos, abraçou, contou o dia. Tinha brincado de casinha com Sofia, tinha comido macarrão no almoço, tinha visto uma borboleta azul no jardim da escola, que era a mais bonita que ela já tinha visto na vida. Então, antes de dizer boa noite, acrescentou uma coisa que não tinha dito antes. Olhou para a foto com aqueles olhos verde-cinza, que eram os meus olhos num rosto pequeno, e disse com a voz mais séria do mundo: "Papai, amanhã eu vou te ver de verdade. Não a foto. Você. Eu vou lá. Tô avisando para você se preparar, tá? Porque eu vou chegar." Colocou o porta-retratos de volta. Ajeitou a moldura. Deitou. "Boa noite, papai." Camila, do outro lado do monitor, não conseguiu segurar. Chorou com a mão na boca para Helena não ouvir. O choro silencioso de 5 anos, chegando num ponto onde o silêncio finalmente parecia estar prestes a responder. E na manhã seguinte, mãe e filha foram ao quarto 308. "Eu não me lembro do sábado de manhã. Preciso ser honesto com você sobre isso, porque essa história tem sido contada da única forma que consigo contar, que é a forma de quem esteve no zero e voltou, e que agora reconstrói os pedaços com o que lhe foi dado depois. Os capítulos anteriores eu te contei com o que Camila me contou, com o que Helena, mais velha, foi me explicando aos poucos, com a paciência de uma criança que entendeu antes dos adultos que o pai precisava receber a própria história em doses que não afogassem. Mas o sábado de manhã, esse eu não me lembro porque não estava lá ainda. Estava ainda no zero, estava ainda no lugar onde não há tempo nem referência, nem consciência. Estava ainda naquele silêncio que não é paz nem sofrimento, que é simplesmente a ausência de tudo que faz alguém existir de forma perceptível. E então alguma coisa mudou. Não foi imediato, não foi um interruptor. O acordar não funciona como o apagar. O apagar foi instantâneo, já te contei. O acordar foi diferente. Foi como se alguma coisa muito distante começasse a pulsar com uma frequência que eu não conseguia identificar, mas que era inegavelmente real. Como se alguém tivesse acendido uma vela num quarto que estava no escuro há tanto tempo que o escuro tinha virado o estado natural. E a vela não ilumina de vez, ilumina aos poucos. Primeiro só o suficiente para você lembrar que existe luz. Depois, um pouco mais. Depois, um pouco mais. Mas eu estou na frente da história. Deixa eu voltar para o sábado de manhã, que eu não vivi, mas que conheço de cor, porque Camila me contou tantas vezes que virou memória emprestada. E memória emprestada, quando recebida com amor suficiente, às vezes se torna quase sua. Camila acordou cedo. Não dormiu bem. Me contou que ficou acordada até depois de meia-noite, revirada, com o coração numa frequência que não era ansiedade, mas que também não era calma. Era aquele estado limiar de quem está na beira de algo grande e cujo corpo já sabe, mesmo que a mente ainda esteja tentando se preparar. Levantou antes do alarme, foi para a cozinha, fez café devagar, prestando atenção em cada gesto. A colher medindo o pó,
A água fervendo, o vapor subindo com cheiro que ela descreveu como o único cheiro que sempre me fez sentir que o dia podia ser enfrentado. Helena acordou por conta própria às 7h30, o que era raro, porque normalmente precisava ser chamada 2 ou 3 vezes. Entrou na cozinha já acordada, já presente, com os cachos revirados do sono, mas os olhos completamente abertos e alertas. Sentou na cadeira, olhou para a mãe. Hoje é o dia, ela disse. Não como pergunta, como confirmação. Camila disse que sim, hoje era o dia. Helena comeu o café da manhã em silêncio. Outro evento raro, porque Helena em silêncio voluntário era Helena processando algo grande. Comeu a torrada, bebeu o leite com achocolatado, limpou a boca com o guardanapo sem que Camila precisasse pedir. E então foi para o quarto, pegou a mochila pequena, a mochila azul com uma estrela amarela que ela usava para a escola, e começou a arrumar. Camila foi ver o que ela estava colocando. Roupinha dobrada que Helena ia usar, porque ela tinha insistido em escolher a própria roupa. Quero estar bonita quando o papai me ver. E Camila não teve coração para explicar que os olhos dele estariam fechados. Deixou a filha escolher. Helena escolheu um vestido verde com botões brancos, que era o favorito dela naquela época. E então, Camila viu, não disse nada. Helena pegou o porta-retratos do criado mudo. Olhou para a foto por um segundo. E colocou dentro da mochila com cuidado, embrulhado num pano de prato que ela usou como proteção improvisada. Não sairia de casa sem ele. Camila não tirou. Entendeu sem precisar de explicação. Helena levava o pai de papel para ver o pai de verdade, e havia uma lógica naquilo que era mais profunda do que qualquer adulto conseguiria articular, mas que uma criança de 4 anos executou com a naturalidade de quem age a partir do instinto mais puro. No carro, o trajeto até o hospital durou 40 minutos. Camila me contou que Helena ficou olhando pela janela a maior parte do tempo, o que também era incomum, porque normalmente no carro ela cantarolava, fazia perguntas sobre tudo que via, inventava histórias sobre os outros carros. Naquele sábado ficou quieta, contemplativa, com os olhos verde-cinza percorrendo a cidade como se estivesse guardando cada imagem. A certa altura, sem tirar os olhos da janela, perguntou: "Mamãe, e se ele acordar quando me ver?" Camila respirou fundo antes de responder. Não queria dar falsa esperança. 5 anos de realidade médica tinham ensinado que esperança sem preparo pode destruir mais do que a ausência de esperança. Mas também não queria esmagar o que havia de mais bonito naquela pergunta. A certeza instintiva de uma criança de que sua presença importa, de que ela tem o poder de mudar as coisas pelo simples fato de estar lá. Se ele acordar, vai ser o melhor dia da nossa vida, Camila disse. Mas, filha, ele pode não acordar. Os médicos dizem que é muito difícil. Eu não quero que você fique triste se nada acontecer. Helena ficou em silêncio por um momento. Depois disse, ainda olhando pela janela: "Eu vou conversar com ele do jeito que eu falo com a foto, sabe?" "Sei, filha. A foto sempre escuta, então ele também vai escutar." Camila não respondeu. Não havia resposta para isso que não diminuísse o que a filha tinha dito. Chegaram no hospital às 9h20 da manhã. O estacionamento tinha aquele cheiro de hospital que transpassa os muros, asséptico, levemente químico, o cheiro que Camila conhecia de memória depois de 5 anos, mas que ela sabia que seria novidade absoluta para Helena. Desceu do carro, foi até o lado da filha, pegou a mão. Helena olhou para o prédio. Grande, branco, com as janelas enfileiradas e as placas de sinalização e as pessoas entrando e saindo com aquela pressa específica de quem frequenta o hospital. Pressa de quem está indo ver alguém, ou pressa de quem acabou de ver e precisa processar do lado de fora. Helena olhou para tudo isso sem demonstrar medo. Segurou a mão da mãe com firmeza,
Não a firmeza de quem está com medo e se agarra, mas a firmeza de quem está concentrado e não quer perder o fio. No corredor do terceiro andar, a enfermeira Ângela estava no posto. Quando viu Camila chegar com Helena, parou o que estava fazendo. Ficou de pé, abaixou levemente, o gesto involuntário de adulto que se coloca na altura de uma criança para não assustar. Olhou para Helena com um sorriso que Camila descreveu como o sorriso de quem está vendo algo que esperava ver há muito tempo e que finalmente chegou. Você deve ser a Helena, Ângela disse. Helena disse que sim, com a seriedade de quem confirma algo importante. Seu pai está no quarto 308. Eu deixei tudo arrumadinho para você. Helena disse obrigada com a voz clara de quem foi ensinado a agradecer e que agradece porque entende o significado e não só porque foi mandado. Ângela olhou para Camila por cima da cabeça de Helena. Um olhar longo, carregado, daqueles olhares que substituem palavras quando as palavras seriam grandes demais para o corredor de hospital. Camila assentiu levemente. Continuaram andando. Na porta do quarto 308, Camila parou. Ficou ali por um momento que ela descreveu como o momento mais longo da sua vida. Mais longo até do que as horas na sala de espera depois do acidente. Mais longo do que a madrugada em que nasceu Helena sem o pai presente. Mais longo do que os inúmeros momentos em que os médicos disseram para desistir e ela escolheu não desistir. Aquele momento na porta tinha o peso de 5 anos comprimidos num segundo. Agachou na altura de Helena, pegou as 2 mãos da filha nas suas e disse: Filha, antes de entrar eu quero te preparar. O papai está deitado numa cama. Tem uns aparelhos perto dele que fazem um barulho assim, bip, 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 mas não precisa ter medo. Eles ajudam ele a respirar, tá? E os olhos dele estão fechados, como se ele estivesse dormindo muito profundo, mas ele está lá, tá bom? Helena ouviu cada palavra com a atenção de quem está memorizando instruções importantes. Assentiu. Tá bom, mamãe. Camila abriu a porta. E foi nesse momento, o momento em que a porta do quarto 308 se abriu, num sábado de manhã, que eu sinto, de algum lugar que não consigo mapear com precisão, que alguma coisa no zero absoluto onde eu estava começou a ser diferente. Não consigo te dizer o que foi, não consigo te dar a terminologia médica porque não existe, e não consigo te dar a explicação poética porque não tenho palavras suficientes. Consigo te dizer que foi real, que houve uma mudança, que o silêncio, por um instante que não tinha duração porque no zero não há duração, ficou diferente. Como se uma frequência muito distante tivesse chegado ao lugar onde eu estava e perturbado a superfície de algo que parecia imóvel. Helena entrou no quarto logo atrás da mãe e parou. Ficou parada no meio do quarto. Não por medo, Camila garantiu isso. Por algo diferente do medo. Por aquela pausa de criança que encontra algo que reconhece, mas que é maior do que esperava. Ela conhecia meu rosto de cor. Sabia cada detalhe da foto de Portugal com o pôr do sol sobre o Tejo. Mas a foto é bidimensional, é silenciosa, é estática. O que estava na cama do quarto 308 era tridimensional. Respirava com o auxílio das máquinas, tinha o cabelo loiro mais comprido do que na foto, tinha a barba leve que cresceu, porque ninguém raspa a barba de um homem em coma com a mesma frequência que ele mesmo rasparia. Tinha a pele mais pálida, tinha os lábios levemente ressecados. Tinha. E isso Helena percebeu de imediato. Ela me contou anos depois. O nariz exatamente igual ao dela. O mesmo ângulo, a mesma curvatura suave. Ela tinha olhado para a foto inúmeras vezes e nunca tinha percebido o nariz. Na vida real, percebeu na hora. Ficou olhando em silêncio por 1 minuto inteiro. Camila não interferiu. Ficou parada do lado, respeitando aquele silêncio com a sabedoria de quem sabe que há momentos que não precisam de mediação adulta.
Então, Helena caminhou devagar até a cadeirinha que Ângela tinha colocado ao lado da cama. Subiu. Ficou na altura certa para ver o rosto do pai de perto e abriu a mochila. Tirou o porta-retratos embrulhado no pano de prato. Desenrolou com cuidado. Segurou a foto. Olhou para a foto. Olhou para o homem na cama. Comparou. A criança mais séria e mais concentrada do mundo, fazendo a verificação mais importante da sua vida. A foto e o homem. O homem e a foto. O nariz igual. Os cabelos loiros. O maxilar que ela não sabia nomear, mas que ela reconhecia como familiar sem saber por quê. Olhou para a mãe e fez a pergunta. 5 palavras. Ditas com a voz clara e direta de uma menina de 4 anos que quer ter certeza do que está vendo antes de agir. Não ditas com drama, ditas com a precisão simples de quem está verificando um fato importante. Mãe, ele é o meu pai? Camila me contou que não conseguiu responder de imediato, não por hesitação. Sabia a resposta, sempre soube, mas porque as lágrimas chegaram antes das palavras. E quando as lágrimas chegam desse jeito, do fundo de 5 anos, com toda a força de tudo que foi segurado por tempo demais, elas não pedem licença. Vieram. Camila as deixou vir. Respirou e disse: É sim, filha, esse é o seu pai. Helena olhou para mim de novo, o rosto fechado, pensativo, processando. Colocou o porta-retratos com cuidado dentro da mochila de volta. E então fez algo que Camila não esperava. Algo que ninguém teria conseguido prever, porque as crianças agem a partir de um lugar que os adultos perderam acesso depois que cresceram demais. Helena estendeu a mãozinha pequena. Tocou o meu braço, devagar, com a delicadeza de quem foi instruída a ter cuidado, mas que também está movida por um impulso que não depende de instrução. Sentiu a pele fria. Não recuou. Manteve a mão ali, sobre o meu braço, como quem está se apresentando através do toque, quando as palavras ainda estão sendo organizadas. E então disse, baixinho, mas com uma clareza que cortou o ar do quarto 308, como se ele fosse feito de papel. Oi, papai, eu sou a Helena, eu sou a sua filha. O quarto ficou absolutamente silencioso por um segundo que pareceu não ter fim. As máquinas continuaram bipando no mesmo ritmo. Camila parou de respirar. Helena ficou com a mão no meu braço esperando, com a fé total e desarmada de quem nunca foi ensinado que algumas esperas não têm resposta. Naquele momento, nada aconteceu. Nenhum movimento, nenhuma alteração nos monitores, nenhum sinal visível de que algo havia penetrado o silêncio onde eu estava. Mas eu te digo, do outro lado de tudo isso, com a consciência que voltou, e o tempo que passou, e a filha que cresce, e a esposa que esperou, eu te digo com tudo que tenho, alguma coisa chegou. A voz de Helena naquele quarto não ficou só no ar. Não foi absorvida pelas paredes brancas e pelos equipamentos médicos e pelo silêncio clínico do 3º andar. Foi mais longe. Foi para o lugar onde eu estava. Chegou naquela frequência distante que eu tinha sentido quando a porta se abriu e que agora, com a voz dela, ficou mais nítida. Ainda longe, ainda tênue, mas inegável. Como se a semente que Camila tinha jogado no escuro 5 anos atrás, com a frase "a gente vai ser 3", finalmente tivesse encontrado água. Helena esperou, com a paciência de quem nunca soube que havia razão para ter pressa. Com a fé de quem fala com fotos toda noite e nunca duvidou que fotos escutam. E o quarto 308 ficou em silêncio, por enquanto. Helena ficou no quarto 308 por 1 hora. Eu preciso que você entenda o que significa 1 hora. Não no sentido cronológico, não os 60 minutos divididos em segundos que um relógio mede com indiferença. 1 hora no sentido de peso, no sentido de tudo que cabe dentro de um intervalo de tempo, quando esse intervalo é o primeiro que uma criança passa ao lado do pai, que ela só conheceu de foto. 1 hora que tinha 5 anos atrasados comprimidos dentro dela. 1 hora que valia mais do que qualquer conta que o tempo sabe fazer. Helena
não ficou em silêncio. Helena nunca ficou em silêncio quando tinha algo a dizer, e naquela hora tinha tudo a dizer. Subiu na cadeirinha ao lado da cama e começou a falar com a naturalidade absoluta de quem está dando continuidade a uma conversa que nunca foi interrompida. Porque para ela não tinha sido. Para ela, a conversa com o pai tinha começado 2 anos atrás, com o porta-retratos no criado mudo. E o que estava acontecendo agora era simplesmente a mesma conversa com o pai, presente de um jeito diferente. Deitado, quieto, com os olhos fechados, mas presente. Contou sobre a escola, sobre a professora Renata, que tinha cabelo vermelho e ria alto, e que Helena tinha decidido que era a professora mais engraçada que existia. Sobre a melhor amiga Sofia, que na semana passada tinha emprestado a borracha cor-de-rosa com cheiro de morango e que Helena tinha devolvido porque não é certo ficar com o que não é seu, né, papai? Sobre o cachorro do vizinho, um vira-lata caramelo chamado Biscoito, que ficava na grade latindo toda vez que Helena passava e que ela tinha certeza absoluta que latia de amor e não de raiva. Eu quero adotar ele, papai, mas a mamãe diz que cachorro dá trabalho. Você pode convencer ela quando acordar? Camila ouviu essa parte com um sorriso que ela descreveu para mim depois como o sorriso que dói. O tipo que nasce do amor e da tristeza ao mesmo tempo, que sobe no rosto sem pedir licença e que você não controla porque é grande demais para ser contido. Helena contou sobre a flor amarela. A flor que ela tinha pintado na escola na semana anterior tinha aprendido que amarelo era a cor da alegria e ela tinha pintado a flor mais amarela que conseguiu, com a língua para fora de concentração, usando o pincel gordo que era o favorito dela porque deixava mais tinta. A tia falou que ficou linda. Eu guardei para te mostrar, mas esqueci em casa. Na próxima vez eu trago, tá, papai? Os médicos passaram pelo quarto durante a visita. 2 residentes que faziam a ronda matinal pararam na porta, viram a cena, ficaram imóveis por alguns segundos. Uma menina de 4 anos sentada numa cadeirinha ao lado da cama de um paciente em coma vegetativo, falando sobre flor amarela e cachorro do vizinho com a seriedade de quem está em reunião importante. Os residentes saíram sem fazer barulho. Camila me contou que um deles, o mais jovem, que devia ter uns 26 anos, saiu com os olhos brilhando. Ela não soube se era emoção ou se era a luz do corredor, mas achou que era emoção. O Dr. Vasconcelos também passou. Ficou na porta mais tempo do que os residentes. Olhou para Helena, olhou para o monitor cardíaco, que naquele momento ainda mostrava o ritmo estável de sempre, sem alteração. Olhou para Camila. Ela o encarou com um olhar que não precisava de palavras. O olhar de quem disse, me dê esse dia. E está usando o dia até o último segundo. Vasconcelos assentiu levemente e foi embora sem dizer nada. Camila interpretou o silêncio dele como respeito. Eu, quando ela me contou, interpretei como um médico que estava começando a não saber mais ao certo o que sabia. Perto do final da hora, Camila disse que ia ser hora de ir. Helena não reclamou. Aceitou com a mesma seriedade com que tinha aceitado tudo naquele dia. Começou a guardar o porta-retratos na mochila. Fechou o zíper. Desceu da cadeirinha. Ficou de pé ao lado da cama. Filha, dá tchau pro papai, Camila disse. Helena não deu tchau. Não era o que ela tinha decidido fazer. E quando Helena decide uma coisa, o que os adultos sugerem vira secundário. Subiu de volta na cadeirinha. Ficou de joelhos sobre ela, o que a deixou na altura exata do rosto do pai. Aproximou o rostinho do rosto dele, bem perto, a poucos centímetros, e colocou a mãozinha na bochecha dele. Sentiu a pele, fria, parada, com a barba leve que arranhou levemente a palma pequena. Não recuou. E disse com um tom mais doce e mais firme que uma menina de 4 anos é capaz de produzir. O tom de quem não está pedindo, está comunicando uma decisão já tomada. Acorda, papai, eu tô aqui agora. Pode acordar.
O quarto ficou em silêncio. Camila prendeu a respiração. Ela me contou que prendeu sem querer, que o corpo fez isso por conta própria, como se soubesse antes da mente que aquele era um momento que exigia conter até o ar. E então, alguma coisa aconteceu. O monitor cardíaco mudou de ritmo. Não muito, não de forma dramática, mas mudou. A frequência que tinha sido estável por 5 anos acelerou alguns batimentos, como se algo tivesse perturbado a superfície de um lago que estava parado há tempo demais. Camila viu o número no monitor subir. Ficou olhando, sem piscar, sem respirar. As pálpebras de Henrique tremeram. Não abriram. Tremeram. Um movimento mínimo, quase imperceptível, o tipo de movimento que você pode facilmente atribuir a uma ilusão de óptica se você não estiver prestando atenção com tudo que tem. Mas Camila estava prestando atenção com tudo que tinha, e viu. E então, a mão. A minha mão que estava parada na grade lateral da cama, que estava fria e imóvel e que Camila tinha segurado incontáveis vezes sem receber nada de volta. Os dedos se moveram. Devagar, com o esforço visível de quem está tentando mover algo que esqueceu como se move. Mas se moveram. Existiram naquele movimento de uma forma que não tinham existido em 5 anos. Camila viu. Tirou a mão da boca. Ela tinha colocado a mão na boca sem perceber. O gesto automático de quem está segurando algo grande demais. Sussurrou com a voz que sai quando a voz normal não funciona mais. Henrique. Helena, que estava com a mãozinha ainda na bochecha do pai, sentiu o rosto dele. Sentiu alguma coisa, alguma tensão microscópica nos músculos faciais que ela não teria vocabulário para descrever, mas que o corpo de uma criança registra antes que a mente processe. Olhou para a mãe, viu o rosto de Camila. E repetiu mais alto com toda a convicção de 4 anos. Acorda, papai! Os dedos da minha mão apertaram a mão de Camila. Fraco, lento, com a força de quem está tentando levantar algo muito pesado depois de muito tempo parado. Mas apertaram. Foram um aperto real, intencional, que não podia ser atribuído a espasmo involuntário porque tinha direção. Tinha a direção da mão de Camila, que era onde os dedos foram. Camila gritou. Não de susto, de uma coisa que não tem nome adequado em nenhum idioma, que é a mistura de 5 anos de espera, chegando num segundo de confirmação. Gritou pelo nome da enfermeira. Gritou por socorro. Gritou com a voz de quem finalmente pode gritar depois de ter sussurrado por tempo demais. A enfermeira Ângela entrou correndo. Viu o monitor, viu os números, ficou parada por meio segundo, o meio segundo de uma profissional que está vendo algo que o treinamento dela disse que não ia acontecer. Depois agiu. Chamou o médico, chamou a equipe. O corredor do 3º andar encheu de passos rápidos e vozes controladas com aquela urgência específica de hospital que é eficiência disfarçada de calma. E no meio de tudo isso, no meio dos gritos de Camila e dos passos da equipe e dos monitores acelerando, as minhas pálpebras abriram, devagar, com o esforço que imagino que custa abrir os olhos depois de 5 anos no escuro. A luz do quarto, mesmo a luz hospitalar, fria e branca, a luz menos poética que existe, foi a coisa mais intensa que eu já recebi. Não consigo te descrever o que é ver luz depois de não ver nada por tanto tempo. Não há comparação que sirva. É anterior a qualquer experiência que você já teve e que eu possa usar como referência. O teto branco do quarto 308. Foi a primeira coisa que vi. Depois, virando os olhos com a lentidão de quem está reaprendendo que os olhos se movem, o rosto de Camila. Camila chorando ao meu lado, com a minha mão entre as duas dela, com os olhos castanho-âmbar encharcados, e o rosto que eu conhecia de antes do 0 e que estava diferente, mais firme, mais fundo, com 5 anos de peso que a tornavam mais ela mesma do que eu lembrava. E então, a terceira coisa que vi, uma menina, em pé na cadeirinha ao lado da cama, olhando diretamente para mim com um par de olhos que eu conhecia de espelho, verde-cinza,
A cor que eu herdei do meu avô e que nunca imaginei transmitir desta forma, desta distância, desta ausência. Uma menina de cachos castanhos e vestido verde com botões brancos e mochila azul com estrela amarela nas costas e a mão ainda levemente estendida na direção da minha bochecha. Tentei falar. 5 anos sem usar a garganta. Ela não obedeceu. Saiu um som rouco, raspado, irreconhecível como linguagem. Mas saiu, existiu. Foi a primeira coisa que eu produzi conscientemente em 5 anos, e foi feia e imperfeita, e foi a coisa mais bonita da minha vida. A equipe médica entrou. Vasconcelos chegou 30 segundos depois, olhou para o monitor, olhou para mim, ficou absolutamente imóvel por um instante que não combinava com a urgência do momento. O instante de um homem que está recalibrando tudo que acreditava saber. Mas eu não estava olhando para o Vasconcelos. Eu estava olhando para ela, para a menina de olhos verdes cinza que tinha a minha cor de olho, num rosto que eu nunca tinha visto, mas que reconheci de um lugar que é anterior ao reconhecimento, que estava me olhando de volta com uma calma que nenhum adulto naquele quarto conseguia manter, que não estava chorando, não estava com medo, não estava surpresa, porque para ela eu estava simplesmente fazendo o que ela tinha pedido. Estava acordando. E então ela disse, com a voz clara, com o tom de quem está completando algo que começou 1 hora atrás e que agora chegou onde deveria chegar. Oi, papai. Eu sou a Helena. Eu não consegui responder com palavras. A garganta não estava pronta. O corpo não estava pronto. 5 anos de silêncio não se desfazem num segundo. Se desfazem aos poucos, uma camada de cada vez. E eu estava ainda na primeira camada, ainda entendendo que havia camadas, ainda processando que havia um teto, uma luz, um rosto de esposa, uma filha com os meus olhos. Mas uma lágrima saiu. Do canto do olho direito, desceu pelo lado do rosto, foi até o travesseiro branco de hospital. Uma única lágrima. Mas ela disse tudo. Disse que eu ouvi. Disse que eu estava lá. Disse que 5 anos no zero não tinham apagado o que eu era antes de entrar e o que eu seria depois de sair. Disse que a voz de Helena tinha chegado onde nada mais chegava. Não pelos ouvidos, não pelo córtex, não por nenhum mecanismo que Vasconcelos pudesse registrar no prontuário. Tinha chegado pelo único lugar que nunca fechou. Pelo coração que durante 5 anos continuou batendo sozinho. Acordar do coma não é como acordar do sono. Eu preciso que você entenda isso antes de qualquer outra coisa. Porque a imagem que as pessoas têm, de olhos que abrem, de um homem que senta na cama, que olha em volta e diz, quanto tempo eu fiquei, como num filme. Essa imagem é bonita e é mentira. O acordar real é lento, fragmentado, desorientador de um jeito que não tem paralelo em nenhuma experiência que alguém que nunca passou por isso possa imaginar. É como tentar remontar um quebra-cabeça com as peças embaralhadas, no escuro, sem saber quantas peças existem nem qual é a imagem final. Os primeiros dias foram os mais estranhos da minha vida. E eu digo isso tendo vivido o acidente, o coma, e o retorno. Então o bar do estranho estava alto. Eu sabia quem eu era. Esse foi o primeiro alívio. A identidade não tinha sumido. Me chamava Henrique. Tinha uma esposa chamada Camila. Tinha ido para uma reunião numa manhã que eu agora sabia ter sido 5 anos atrás. Sabia o nome do meu pai, sabia o nome da empresa, sabia o time de futebol que torcia, sabia a música que Camila colocava quando cozinhava aos domingos. Os arquivos estavam lá. O dano não tinha apagado, tinha apenas trancado. E o acordar estava sendo o processo lento de encontrar as chaves uma por uma. O que não funcionava era o corpo. 5 anos sem usar os músculos faciais deixa a mímica comprometida de um jeito que só se entende tentando sorrir e descobrindo que o rosto não obedece na velocidade que o pensamento manda. 5 anos sem falar deixa a garganta numa condição que os fonoaudiólogos chamaram de atrofia,
As cordas vocais existiam, mas tinham esquecido a coreografia. O som que saía era rouco, baixo, irreconhecível para mim mesmo quando ouvia no ar, como se fosse a voz de outro homem saindo da minha boca. Mas os olhos funcionavam, e os olhos eu usei com tudo que tinha. Olhava para Camila com uma intensidade que ela descreveu depois como assustadora no melhor sentido possível. Como olhar para o sol, que você sabe que faz mal, mas não consegue desviar. Olhava para ela e tentava colocar em olhar tudo que a garganta não conseguia ainda transformar em palavra. Obrigado. Desculpa. Como você aguentou? Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Eu ouvi você. Eu ouvi cada vez que você veio e sentou e falou e esperou sem resposta. Eu estava lá dentro. Eu estava. E olhava para Helena. Helena vinha todo dia. Camila a trazia depois da escola. Ela entrava no quarto com a mochila ainda nas costas, às vezes com tinta nos dedos de alguma atividade que não tinha saído completamente na lavagem, sempre com aquela energia de criança que preenche o espaço de um cômodo inteiro antes mesmo de dizer oi. Sentava na cadeirinha, abria a mochila e começava. Mostrava desenhos. Tinha feito um de mim, interpretação artística de uma criança de 4 anos. Então, era uma figura com cabeça grande, cabelos amarelos em espiral, 2 pontos verdes nos olhos e um sorriso enorme. Me mostrou com o orgulho específico de artista que sabe que a obra é boa. Eu olhei para o desenho e depois para ela e fiz o melhor sorriso que os músculos do meu rosto permitiram naquele estágio. Torto, incompleto, mais parecido com uma contração do que com um sorriso real. Helena declarou. Ficou feliz. Eu sabia que ia gostar. Na primeira semana consegui dizer uma palavra. Levou dias de tentativa. A fonoaudióloga vinha 2 vezes por dia. Trabalhava comigo, ia embora, voltava. Eu tentava no intervalo, sozinho, movendo os lábios sem som, até o som finalmente aparecer. E quando apareceu, rouco, gasto, saído do fundo de 5 anos de silêncio, foi uma palavra só. Oi, para Helena, que estava me contando sobre uma briga no recreio que tinha sido resolvida com um abraço e uma borracha de presente, e que parou no meio da frase quando ouviu minha voz. Ficou absolutamente imóvel por 2 segundos e então sorriu com todos os dentes que uma criança de 4 anos tem. Oi, papai! Camila, que estava na cadeira do outro lado, colocou a mão na boca. Os olhos encheram. Ficou em silêncio. E no silêncio dela, eu ouvi tudo. Na segunda semana, 2 palavras seguidas. Minha filha. Saíram juntas, ainda raspadas, mas juntas. Um sujeito e um substantivo, que juntos formavam a coisa mais completa que eu tinha conseguido produzir em 5 anos. Helena ouviu. Respondeu com a lógica direta de criança que não vê motivo para drama, onde há só confirmação. Sou eu. E então continuou o relato que eu tinha interrompido com a minha frase, como se a primeira vez que o pai falou com ela fosse um detalhe dentro de uma história maior que ela precisava terminar de contar. Eu amei ela naquele momento com uma ferocidade que não tinha nome. Camila foi me contando tudo aos poucos, com cuidado, medindo as doses, porque ela conhecia o suficiente de mim para saber que algumas informações precisam de tempo para assentar antes que a próxima chegue. 5 anos. Helena nascendo sem que eu soubesse. A batalha judicial com os meus pais. As visitas sozinha. As noites ouvindo pelo monitor enquanto a filha falava com a minha foto. Os médicos dizendo para desistir. Ela não desistindo. Cada pedaço dessa história chegou em mim como uma onda, não destruindo, mas deslocando, reorganizando tudo que eu pensava que sabia sobre o que é amor quando é testado além do razoável, sobre o que é fidelidade quando não há reciprocidade possível, sobre o que uma mulher é capaz de sustentar quando decide que vai sustentar e não volta atrás. Chorei. Várias vezes, nos primeiros dias,
Não com soluço, porque os músculos do rosto ainda não colaboravam para isso, mas com as lágrimas que desciam pelo canto dos olhos, enquanto eu ouvia e não conseguia ainda responder com a dimensão que o que eu estava ouvindo merecia. Camila não pedia resposta, segurava minha mão e falava, e eu ouvia, e as lágrimas diziam o que a voz ainda não sabia dizer. Quando ela me contou sobre o processo judicial, os meus pais tentando assumir as decisões médicas, os advogados, a sentença, fiquei em silêncio por um tempo longo. Camila ficou me observando, tentando medir o que eu estava processando. Então, eu movimentei os dedos na direção dela. O gesto que tinha se tornado a nossa linguagem nos primeiros dias, quando a voz ainda não servia. E quando ela se inclinou, disse com a voz ainda rouca, mas já mais firme: "Desculpa." Ela sacudiu a cabeça. "Você não tem nada para se desculpar. Eles são meus pais. E você estava em coma. Você não escolheu o que eles fizeram. Mas você pagou o preço." Camila ficou em silêncio por um momento. Depois disse uma coisa que eu guardei e que guardo até hoje, que vai comigo onde eu for. "Eu não paguei preço nenhum, Henrique. Eu fiz uma escolha. Todo dia, por 5 anos, eu escolhi, e eu escolheria de novo." Os meus pais vieram visitar na segunda semana depois do despertar. Eu sabia que viriam. Camila me avisou, me preparou, me deu a opção de pedir para não virem ainda se eu precisasse de mais tempo. Eu disse que não, que ficasse, que era necessário. Não por mim, eu teria ficado confortável esperando mais. Por Camila, porque havia uma dívida que precisava ser reconhecida na presença de quem sofreu o peso dela. Meu pai entrou primeiro, Romeu Cordeiro, que eu sempre vi como o homem mais seguro do mundo, o homem que construiu tudo com a força das próprias decisões e que nunca vi hesitar. Entrou no quarto do hospital com os ombros curvados de um jeito que eu nunca tinha visto nele. Ficou na porta por 1 segundo, me viu acordado, me viu com os olhos abertos e os lábios levemente movendo numa tentativa de sorriso. E então foi pro lado, porque do outro lado da cama estava Helena, minha filha, a neta que eles nunca tinham aceitado conhecer. Helena olhou pro vovô que ela estava vendo pela primeira vez. Olhou para a mãe pedindo referência, o gesto claro de criança que não quer errar o protocolo social. Camila assentiu levemente. Meu pai abaixou até a altura de Helena. Um homem de 62 anos, de terno, que construiu um império e que nunca baixou para ninguém. Abaixou para uma menina de 4 anos que tinha os olhos do filho. E disse com uma voz que eu não reconheci, porque nunca tinha ouvido meu pai com aquela voz: "Oi, Helena, eu sou o vovô Romeu." Helena o examinou por uns 3 segundos com aquela seriedade de quem está fazendo avaliação séria. Então disse: "Você foi malvado com a minha mãe." O quarto ficou em silêncio. Minha mãe, que tinha entrado atrás do meu pai, ficou com a mão na boca. Camila fechou os olhos por meio segundo. Meu pai, Romeu Cordeiro, o homem que nunca perdeu uma negociação na vida, ficou sem resposta diante de uma criança de 4 anos que disse a verdade com a brutalidade limpa de quem ainda não aprendeu a suavizar o que é real. Depois de um silêncio que durou o suficiente para ser honesto, meu pai disse: "Fui, filha, fui malvado. Eu errei, e eu quero pedir desculpa." Helena o avaliou por mais 1 segundo. E então disse: "Tá bom, mas não faz mais." Meu pai assentiu. Os olhos dele brilharam, e eu nunca, em 32 anos de filho, tinha visto os olhos do Romeu Cordeiro brilharem. Ele ficou de joelhos no chão do hospital e abraçou a neta que tinha chegado no mundo sem ele estar presente para receber, e Helena deixou. Porque Helena, com toda a sabedoria de 4 anos, entendia que perdão não precisa ser merecido para ser dado, precisa apenas ser pedido com verdade. Camila assistiu tudo isso da cadeira do outro lado da minha cama. Eu estava olhando para ela, não para o meu pai, não para Helena, para ela. E quando ela virou os olhos e encontrou os meus, eu disse, com a voz que ainda estava sendo reconstruída,
mas que já tinha força suficiente para essa frase. Obrigado. Ela soube pelo quê. 6 meses depois do despertar, tive alta. Não foi o tipo de alta que aparece em filme. Médicos sorrindo na porta, balões, família aplaudindo no corredor. Foi uma alta de processo longo, de etapas cumpridas uma por uma, de fisioterapia e fonoaudiologia e neurologia e psicologia, e uma lista de especialistas que eu fui conhecendo ao longo dos meses, como quem conhece os andares de um prédio que precisa subir pela escada porque o elevador não funciona. Cada andar custou esforço, cada andar tinha uma equipe esperando com mais trabalho a fazer. Mas no final dos 6 meses, os médicos disseram que eu podia ir para casa. Camila me contou, enquanto arrumava as minhas coisas no quarto 308, naquela manhã, que estava com as mãos tremendo. Não de nervoso, de algo que ela não soube nomear na hora e que só nomeou dias depois, quando já estávamos em casa e a rotina nova estava começando a se instalar. Ela disse: era alívio demais para caber no corpo de uma vez. Às vezes, o alívio treme igual ao medo. Eu segurei as mãos dela até pararem de tremer. A enfermeira Ângela foi se despedir no corredor. Ficou na porta do quarto, com o jaleco branco e os cabelos presos e aquele jeito dela de estar presente sem ocupar espaço demais. Olhou para mim, de pé, caminhando por conta própria, ainda com passada lenta, mas firme, e disse: eu sabia. Desde o primeiro dia que a Camila não desligou, eu sabia que você ia sair pela porta. Não perguntei como ela sabia. Algumas certezas não precisam de explicação, precisam só de reconhecimento. Helena segurou minha mão no corredor do hospital durante toda a saída. A mão pequena na minha, que já estava mais forte depois de 6 meses de fisioterapia, mas que ainda não tinha recuperado tudo que tinha sido antes, foi a coisa mais concreta que eu senti naquele dia. Mais concreta do que a luz do sol na saída do hospital, que foi intensa depois de tanto tempo em ambientes controlados. Mais concreta do que o cheiro do estacionamento, quente de asfalto aquecido, que era o primeiro cheiro de mundo aberto que eu recebia em anos. A mão de Helena, pequena, firme, segurando a minha com a confiança de quem nunca considerou que eu pudesse cair. No carro, ela ficou no banco de trás, olhando pela janela, igual ao dia da primeira visita. E eu fiquei no banco do passageiro. Ainda não dirigia, os reflexos ainda estavam sendo recalibrados. Olhando pela janela também. Camila dirigia em silêncio. E os 3 ficamos assim, cada um na própria janela, absorvendo a cidade que continuava existindo enquanto a gente tinha estado parada. A casa era diferente da que eu lembrava. Não era a mesma casa. Camila tinha se mudado durante o coma. A casa que eu lembrava, a que a gente tinha escolhido juntos no bairro que tinha cheiro de lar, ficou para trás em algum momento dos 5 anos, por razões práticas que Camila me explicou depois. Aluguel que não cabia mais no orçamento sozinha, distância do hospital que ficava inviável com Helena pequena. A casa nova era menor, mais simples, num bairro que eu não conhecia, mas tinha sido o lar de Camila e Helena por 4 anos, e isso pesava mais do que qualquer planta baixa. Helena me mostrou cada cômodo com a seriedade de guia turística. Esse é o banheiro. Tem 2 torneiras, mas a da esquerda demora a esquentar, você tem que esperar. Essa é a cozinha. A mamãe não deixa eu mexer no fogão, mas eu sei acender. Essa é a sala. Eu fico aqui de tarde quando volto da escola. Esse é o meu quarto. Pausa dramática na porta. Pode entrar. Entrei no quarto de Helena pela primeira vez. Tinha uma cama com colcha azul e estrelas amarelas. Tinha um baú de brinquedos no canto com a tampa levemente aberta, como sempre, porque Helena nunca fechava completamente. Tinha uma prateleira com livros organizados por tamanho, não por assunto, por tamanho, o que era completamente Helena.
Tinha desenhos fixados na parede com fita adesiva, sobrepostos, camadas de meses de produção artística que ninguém tirou porque cada um tinha sido importante no dia em que foi feito. E tinha o criado mudo, com o porta-retratos. A foto de Portugal com o pôr do sol sobre o Tejo. Eu de costas para a câmera, olhando com o sorriso de quem está exatamente onde quer estar. A foto que Helena tinha abraçado por 2 anos antes de me abraçar de verdade. Eu fiquei olhando para ela por um tempo que Helena respeitou em silêncio. Que para ela era incomum o silêncio voluntário, mas que ela ofereceu naquele momento com a generosidade instintiva de quem entende que há momentos que precisam de espaço. Então ela disse: eu ainda falo boa noite para a foto, mas agora é diferente porque você está aqui. Então é mais como um hábito. Disse que podia continuar, que eu ia gostar de ouvir. Ela concordou com a cabeça, satisfeita, como quem teve a decisão certa confirmada, e passou para o corredor. Vem ver o quarto da mamãe. Ela decorou de novo quando você foi acordar. A adaptação foi difícil. Preciso te contar isso com honestidade, porque essa história não merece ser contada só nas partes bonitas. E a parte difícil também é bonita, de um jeito que só as coisas verdadeiras são. Eu tinha medo de adormecer. Não vou minimizar isso. Toda noite, quando a luz apagava e o quarto ficava escuro, havia um segundo. Só um, mas consistente, toda noite, em que eu precisava respirar fundo e lembrar que dormir não era o zero, que era diferente, que eu ia acordar. A linha entre o sono e o coma, para quem passou 5 anos do outro lado, não é uma linha clara. É uma fronteira que a cabeça demora a reaprender a distinguir. A psicóloga, doutora Fernanda, que eu via às terças e quintas, me deu ferramentas para isso. Exercícios de respiração, âncoras sensoriais, técnicas de aterramento. Funcionavam. Mas o segundo de medo toda noite levou meses para diminuir e mais meses ainda para desaparecer de vez. Tinha medo também de não ser o pai que Helena merecia. Esse era o medo mais silencioso, o que eu não dizia em voz alta nem para Camila, só para a doutora Fernanda, onde era seguro ter medos em voz alta. Helena tinha 4 anos e eu tinha 5 anos de ausência. Ela tinha uma rotina, gostos formados, opiniões, manias que eu não sabia. Tinha jeito de dobrar o guardanapo, jeito de organizar os brinquedos por tamanho, jeito de pedir desculpa quando errava, direto, sem enrolação, olho no olho, que eram completamente dela e que eu descobria por observação, como quem chega numa história no meio e precisa ler nas entrelinhas o que aconteceu antes. Num domingo, 3 semanas depois da alta, Helena quis andar de bicicleta no quintal. Tinha uma bicicleta vermelha com rodinhas que estava encostada na parede da garagem há meses. Camila tinha comprado com a intenção de ensinar, mas o tempo nunca tinha sobrado do jeito certo. Helena decidiu naquele domingo que as rodinhas iam sair. Definitivamente, sem discussão. Camila me olhou. Eu me olhei de volta. Ainda com a passada não completamente recuperada, ainda com a coordenação fina sendo recalibrada. E então fui buscar a chave de fenda. Tirei as rodinhas. Segurei o bagageiro da bicicleta com as 2 mãos enquanto Helena pedalava no quintal, caindo, levantando, pedindo que eu não soltasse, pedindo que eu não soltasse, pedindo que eu não... Solta, papai! Eu tô indo! Soltei. Ela foi 3 metros, 4, 5. E então desequilibrou, foi para o lado, raspou o joelho no cimento. Ficou deitada no chão por 1 segundo. E então levantou, olhou para o joelho com o arranhão, olhou para mim e disse, de novo. Fiquei 2 horas no quintal, com o sol da tarde na nuca, suando, correndo ao lado de uma bicicleta vermelha, enquanto uma menina de 4 anos aprendia que cair faz parte. Quando ela finalmente foi sozinha, de verdade sozinha, atravessando o quintal inteiro sem tombar,
Gritou de alegria, e eu gritei junto. E Camila, que estava na porta da cozinha assistindo, tirou foto atrás de foto sem parar. Naquela noite, Helena fez o ritual de boa noite, pegou o porta-retratos, olhou para a foto e disse com a voz de quem está atualizando alguém que ficou de fora: "Hoje o papai me ensinou a andar de bicicleta. Você sabia que ele corre rápido?" Eu não sabia. Boa noite, papai de foto. Colocou o porta-retratos de volta. E então virou para mim, que estava na porta do quarto. Boa noite, papai de verdade. Me abaixei, abracei. Ela cheirava a shampoo infantil e a tarde de sol. E a criança que acabou de aprender algo novo e está com isso ainda no corpo. Numa noite de semana, depois que Helena dormiu, Camila e eu ficamos sentados na cozinha com 2 chás, esfriando na mesa, porque nenhum dos dois lembrou de beber. Ela me contou coisas que havia guardado. Não por esconder, mas porque algumas histórias precisam do momento certo para ser ditas. E o momento certo, às vezes, leva meses para aparecer. Me contou das madrugadas grávidas sem mim. Me contou do parto com a dona Ruth do lado, porque não havia mais ninguém. Me contou da primeira vez que Helena disse "mamãe", e ela chorou sozinha no banheiro porque queria tanto que eu tivesse ouvido. Me contou de um Natal em que Helena perguntou se o Papai Noel podia trazer o pai acordado como presente, e Camila disse que ia pedir. E passou a noite toda acordada pedindo para o Papai Noel, para o universo, para qualquer coisa que estivesse ouvindo. Quando ela terminou, fiquei em silêncio por um momento. Depois disse a única coisa que havia para dizer: "Eu vou passar o resto da minha vida fazendo valer cada segundo dos 5 anos que eu te roubei sem querer." Camila sacudiu a cabeça devagar. "Você não me roubou nada, Henrique. Você só atrasou. E quem espera, ganha." Me levantei, contornei a mesa, me abaixei ao lado da cadeira dela. Peguei as mãos dela, as mãos que tinham segurado a minha por 5 anos sem resposta, e as levei aos lábios. A mesma coisa que eu tinha tentado fazer no hospital, quando a garganta não obedecia e o corpo ainda estava reaprendendo. Mas agora com força, com presença, com 5 anos de gratidão que nenhuma palavra alcança, mas que o gesto mais simples do mundo às vezes consegue carregar. Camila não disse nada, não precisava. 1 ano depois do despertar, eu era um homem diferente. Não diferente do jeito que as pessoas usam essa expressão, quando querem dizer que mudaram de opinião sobre algo, ou que cortaram o cabelo, ou que passaram por uma fase difícil e saíram do outro lado com uma perspectiva nova. Diferente de um jeito mais fundamental, do jeito que uma coisa é diferente quando foi desmontada completamente e remontada peça por peça. E no processo de remontar, você descobre quais peças eram essenciais e quais eram apenas decoração que você carregava por hábito sem precisar. O CEO tinha sumido, não completamente. A competência estava lá, a capacidade de pensar em estrutura e estratégia, e resultado não desaparece porque você ficou 5 anos no zero, mas a urgência tinha sumido. A pressa de provar, de crescer, de ser o maior no menor tempo possível, essa tinha ficado no quarto 308 quando eu saí pela porta com a mão de Helena na minha. Eu tinha aceitado um cargo menor na empresa do meu pai, consultor de projetos especiais, sem o peso da diretoria, sem o ritmo que antes me definia e que agora me parecia um traje que não era mais do meu tamanho. Meu pai aceitou isso sem questionar. O mesmo Romeu Cordeiro, que construiu tudo na base da expansão constante, que nunca tinha entendido a ideia de desacelerar voluntariamente, olhou para o filho que voltou do zero e disse: "Você faz o que precisar, a empresa continua." Foi a frase mais generosa que ele já me disse, e eu aguardei. Helena tinha 6 anos. 6 anos e uma personalidade que já estava completamente formada. Ou pelo menos já era suficientemente clara para que qualquer um que passasse 5 minutos com ela soubesse exatamente com quem estava lidando. Direta,
curiosa, absolutamente incapaz de deixar uma injustiça passar em silêncio, com uma capacidade de fazer perguntas que não tinham resposta fácil, que eu atribuía ao fato de ter crescido num ambiente onde as perguntas mais difíceis eram feitas em voz alta desde sempre. Quando você cria uma filha sozinha e honesta, ela aprende que perguntar é legítimo. Helena aprendeu isso cedo e nunca esqueceu. A cerimônia foi ideia de Camila. Não foi chamada de renovação de votos. Ela não gostava dessa expressão. Achava que soava como conserto, como se houvesse algo quebrado que precisasse ser reparado. A gente não vai renovar nada, ela disse numa tarde enquanto dobrava roupa na cama, com aquela forma dela de apresentar decisões já tomadas como se fossem conversas ainda abertas. A gente vai celebrar. É diferente. Era diferente. Ainda éramos casados. Nunca tínhamos divorciado. O casamento de outubro com chuva fina seguia registrado em cartório, intacto, esperando. Então não havia burocracia. Havia só a escolha de parar, de olhar um para o outro e de dizer de novo, com 6 anos a mais, com 5 anos de ausência no meio, com uma filha de 6 anos que ia ser a daminha de honra, o que tinha sido dito na primeira vez. Praia simples. Pôr do sol. 30 pessoas. Os pais de Camila vieram do interior. A mãe dela, que tinha estado no parto quando eu não pude, que tinha sustentado Camila nos primeiros anos com presença de fim de semana, e ligações diárias, e o tipo de amor materno que não resolve, mas que acompanha. O pai dela, homem de poucas palavras que me apertou a mão na chegada com uma força que disse mais do que qualquer discurso. Os amigos próximos, poucos, porque 5 anos de crise afasta quem estava por conveniência e aproxima quem estava por escolha, e o que restou era pequeno e sólido. Meus pais, os dois. Vera com um vestido cor de areia que ela disse ter comprado especialmente, Romeu com o paletó que eu reconheci como o mesmo que ele usava em ocasiões que considerava importantes. Helena ficou entre eles durante boa parte da cerimônia. A neta que eles tinham chegado tarde para conhecer, mas que não tinham mais perdido de vista desde o dia do hospital em que ela disse: "Você foi malvado com a minha mãe." E meu pai ficou sem resposta. Vera levava Helena à escola às quartas. Romeu tinha comprado uma bicicleta maior para quando a vermelha ficasse pequena. O atraso tinha sido real, mas o presente também estava sendo real. E Helena, com a generosidade que eu nunca vou entender completamente de onde vem, deixava os 2 avós serem presentes agora, sem cobrar o que não foram antes. Eu escrevi os votos à mão, numa folha de caderno com caneta azul, na madrugada anterior, sentado na cozinha com o chá que dessa vez eu lembrei de beber. Escrevi e apaguei e escrevi de novo, até chegar numa versão que parecia honesta, sem ser pesada, que dizia o que precisava dizer sem transformar o momento de celebração num inventário de dor. Na praia, com o sol descendo e a luz ficando daquele tom de laranja, que é o último antes do roxo, olhei para Camila, de vestido branco simples, cabelos cacheados soltos, os olhos âmbar que eu tinha visto pela primeira vez numa reunião de aprovação de projeto e que nunca mais tinha conseguido parar de olhar. E li: "Camila, eu te conheci há 9 anos. Casei com você há 7. Te perdi de vista por 5. E te encontrei de novo por causa de uma menina de 4 anos, que me chamou de volta, com 5 palavras. Eu não tenho como te agradecer por ter esperado, por ter brigado, por ter recusado todos os médicos que disseram para você desistir, por ter me dado a Helena, mesmo eu não tendo estado ali. Você é a razão pela qual eu estou aqui hoje. Você e a nossa filha. E eu vou passar o resto da minha vida inteira fazendo valer cada segundo dos 5 anos que eu te roubei sem querer." Camila chorou. Helena, ao lado, passou o buquê de uma mão para outra nervosamente. O sinal dela de emoção que estava tentando conter com a ocupação das mãos. Quando Camila foi falar, a voz saiu firme, daquele jeito dela que firmeza e emoção não são opostos. "Henrique, você não me roubou nada. Você só atrasou, e quem espera ganha. Eu ganhei.
Helena largou o buquê, abraçou os dois ao mesmo tempo e disse em voz alta o suficiente para 30 pessoas ouvirem: eu também ganhei. As 30 pessoas riram e choraram ao mesmo tempo, que é o estado ideal de qualquer cerimônia que está sendo feita do jeito certo. A ONG nasceu de uma conversa com o Dr. Vasconcelos. 3 meses antes da cerimônia, eu tinha ido ao hospital, não como paciente pela primeira vez. Fui como visita para agradecer pessoalmente à equipe que tinha me acompanhado por 5 anos. Vasconcelos me recebeu no consultório. Ficou me olhando por um momento antes de falar, como se ainda estivesse recalibrando a imagem de pé, falando presente com o homem horizontal e silencioso que ele tinha monitorado por tanto tempo. O senhor sabe, ele disse, que do ponto de vista estritamente científico, o que aconteceu no quarto 308 não deveria ter acontecido. Disse que eu sabia, mas aconteceu. Disse que aconteceu. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, eu penso nisso, com mais frequência do que eu admitiria numa conferência médica. Sorriu levemente. O sorriso de um homem que passou a vida inteira na precisão e que encontrou num quarto 308, numa manhã de sábado, algo que a precisão não alcança. O que o senhor pretende fazer com isso? Foi a pergunta certa. E eu já tinha a resposta, porque ela tinha chegado de noite, naquelas madrugadas em que o medo de adormecer me deixava acordado e pensando, chegado com a clareza das ideias que não são inventadas, mas descobertas, que já estavam lá esperando pelo momento em que você estaria quieto o suficiente para ouvi-las. A ONG se chamaria Vozes. A ideia era simples. As ideias que funcionam sempre são. Crianças visitando pais e mães em coma. Não como protocolo médico, não como terapia formal, com laudos e relatórios. Como visita, como conversa. Como uma menina de 4 anos sentando numa cadeirinha ao lado de uma cama e contando sobre a flor amarela que pintou na escola porque o pai ia gostar. O hospital aceitou. Vasconcelos apoiou. Formalmente com o nome dele, o que na medicina tem o peso que tem. A equipe de enfermagem abraçou antes mesmo da aprovação oficial. Ângela foi a primeira a se voluntariar, com a naturalidade de quem está fazendo algo que devia ter sido feito há mais tempo. E o quarto 308, o quarto onde eu tinha passado 5 anos, foi transformado. Camila projetou. Claro que foi Camila. Arquiteta com 5 anos de intimidade com aquele quarto, com a compreensão de cada canto e cada luz e cada detalhe que precisava ser diferente, para uma criança entrar sem medo e sair com a memória certa. As paredes foram pintadas de azul claro, nuvens no teto, não estampadas, pintadas à mão por uma artista que Camila conhecia e que aceitou fazer pelo valor do material mais o suficiente para cobrir o transporte. Estrelas entre as nuvens, pequenas, douradas, que pegavam a luz de um jeito que variava dependendo de onde você estava no quarto. Almofadas no chão, livros numa prateleira baixa, na altura de criança. Brinquedos num baú de madeira clara com o nome Vozes gravado na frente. Na parede principal, sobre a cabeceira da cama, Camila deixou um espaço. Helena preencheu. Com giz de cera vermelho. A cor que ela declarou ser a mais séria, Helena escreveu na parede, com a letra grande e levemente torta de uma criança de 6 anos, que ainda está negociando com o espaço entre as letras. Acorda, papai. Eu tô aqui agora. Pode acordar. A frase que ela tinha dito no sábado de manhã. A frase que tinha mudado o ritmo do monitor cardíaco. A frase que tinha atravessado 5 anos de silêncio e chegado onde nada mais chegava. Na inauguração, Helena cortou a fita ao meu lado, de vestido amarelo, a cor da alegria que ela nunca tinha abandonado desde a flor da escola, com a tesoura grande que era claramente grande demais para a mão dela, mas que ela segurou com as 2 mãos e usou com determinação total. Eu discursei. Não era natural para mim. Nunca fui o tipo de executivo que gosta de microfone.
Mas havia coisas que precisavam ser ditas em voz alta, num lugar específico, para pessoas específicas. Esse quarto é onde eu fiquei por 5 anos, e é onde eu nasci de novo, no dia em que a minha filha entrou aqui pela primeira vez e disse 5 palavras. Eu acredito na ciência, eu acredito nos médicos, acredito no Dr. Vasconcelos, que me acompanhou por 5 anos com honestidade e competência e que hoje está aqui apoiando isso. Mas eu acredito também numa coisa que nenhum exame mede: a voz de uma criança procurando o pai. Esse quarto agora é dedicado a essa voz, a todas as vozes pequenas que têm algo a dizer para alguém que está no silêncio. Porque às vezes é exatamente essa voz que faz a diferença entre ficar e voltar. Naquela noite, depois da inauguração, depois que Helena dormiu com o cansaço de criança que teve um dia grande, Camila e eu voltamos ao hospital. Sozinhos, fora do horário, Ângela tinha deixado a chave sem perguntar por quê, porque Ângela entendia sem precisar de explicação. Entramos no quarto 308. Ficamos na porta por um momento, lado a lado, olhando. O azul claro das paredes, as nuvens pintadas no teto, as estrelas douradas, os brinquedos no baú, os livros na prateleira baixa, a frase de Helena na parede principal, em giz de cera vermelho, com a letra levemente torta de 6 anos, e na mesinha pequena no canto, que Camila tinha pedido para manter como estava, como memorial, 3 objetos. O monitor cardíaco antigo desligado com os fios enrolados. A pulseira hospitalar com o meu nome dentro de um porta-objetos de vidro que Camila tinha comprado especialmente. E uma flor de papel amarelo feita por Helena na escola, igual à que ela tinha contado para mim dormindo. A flor da alegria que ela tinha prometido trazer e que por fim trouxe. Fiquei olhando para a flor por um tempo. Depois olhei para Camila. Ela estava olhando para a frase na parede, a letra torta de 6 anos, o giz vermelho, as palavras que tinham feito o impossível num sábado de manhã. Ela acertou, eu disse. Camila me olhou. Helena acertou, repeti. Eu ouvi, do lugar onde eu estava, eu ouvi a voz dela e voltei. Camila ficou em silêncio por um momento. Depois disse baixinho, como quem confirma algo que sempre soube, mas que fica melhor quando dito em voz alta. Eu sei. Apaguei a luz do quarto 308. E saímos, juntos, pela primeira vez saindo daquele quarto juntos, deixando para trás o lugar onde o silêncio tinha terminado. O lugar onde uma voz pequena tinha chegado, onde 5 anos de medicina não tinham chegado. O lugar que agora era azul claro e nuvens e estrelas e brinquedos e a letra torta de uma criança de 6 anos que nunca duvidou que o pai ouvia. Porque havia vozes que não chegam aos ouvidos. Chegam direto ao coração. E o coração, mesmo dormindo, mesmo no zero mais absoluto, sempre escuta o nome que ele esperou ouvir.